O Espírito Santo de Deus, parte 41. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 está escrito: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Este verso é frequentemente interpretado como uma promessa de renovação e transformação espiritual que Deus realizará na vida daqueles que se voltam para Ele. Ele fala sobre o desejo de Deus de mudar as pessoas de dentro para fora por meio do poder do Espírito Santo. Essa promessa foi feita ao povo de Deus no passado, os israelitas, sobre essa transformação de vida. Só que esta promessa também, ela serve para nós em nossos dias. Ela servirá para os nossos netos, bisnetos, tataranetos e assim sucessivamente. Só que o que me chama a atenção é que nessa transformação, Deus ele fala a respeito do interior. O coração é algo interior. E quando fala coração, não é literalmente essa bomba, que a função dela é fazer com que o sangue circule. Ele está falando sobre o nosso espírito, sobre o nosso íntimo, sobre o nosso ser, sobre o nosso caráter, quem verdadeiramente nós somos, que habita dentro desse corpo físico. Então, se você observar, fala de uma mudança do interior para o exterior. Aí o que me chama a atenção, quando você vai ler a Bíblia Sagrada, quando Deus manda o Noé preparar a arca para salvar ele, a família e os animais, Deus passa algumas orientações para Noé, a forma correta dele preparar a arca. E você vê que Deus dá um comando para o Noé sobre cuidar da parte interior da arca. Vamos ver. Para acontecer uma verdadeira mudança em nossas vidas, é necessário acontecer de dentro para fora, do interior para o exterior. Vejamos uma orientação de Deus para o seu servo Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne está vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que destruirei com a terra. Faça para ti uma arca de madeira de gofé, faça compartimentos na arca, e a betume por dentro e por fora com betume. Betume é um tipo de argamassa. Observe a orientação de Deus para Noé: betume por dentro e por fora. Primeiro por dentro, depois por fora. Cuidar primeiro do interior da arca, depois do exterior. Para a obra de Deus ser bem sucedida na vida de uma pessoa, é necessário que o Espírito Santo faça a mudança de dentro para fora. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19 está escrito: Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina um homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas ou testemunhos e blasfêmias. Então aqui nós observamos Deus falando para o Noé: ao preparar a arca, comece a colocar betume, de dentro para fora. O que é interessante, irmãos, se você analisar o Velho Testamento, as orientações de Deus tinham que ser seguidas ao pé da letra. Deus não poderia falar para Noé: coloque o betume de dentro para fora, e Noé falar: de dentro para fora vai ser dos dois lados, então vou começar por fora. Não, tinha que ser seguido ao pé da letra. O mal de muita gente, irmãos, é não entender que os comandos de Deus se seguem ao pé da letra e começa a improvisar os comandos. Eu posso citar o exemplo do Naamã,
a orientação era mergulhar 7 vezes no rio, ele poderia mergulhar só 5, ou poderia mergulhar 8, não iria acontecer nada, porque tinha que ser 7. As orientações para os sacerdotes, na hora do sacrifício dos animais, tinha a forma certa de colocar a mão na cabeça, tinha a forma certa e o lugar certo para passar a faca, tinha alguns procedimentos que tinham que ser feito e precisava ser seguido daquela forma, existiam as vestes corretas para ser utilizada, e se o sacerdote fizesse um pouquinho diferente, ele era morto. Quando o sumo sacerdote ele entrava no templo, no Santo dos Santos, ele entrava com um monte de chocalho no corpo, nas pernas, e uma corda amarrada. Se ele estivesse lá dentro, ele estava andando, as pessoas lá fora escutavam os barulhos, ninguém poderia entrar ali dentro, só ele, qualquer outra pessoa que entrasse ali dentro morria. E lá dentro, quando as pessoas se parassem de escutar barulho, ou seja, se aquele sumo sacerdote tivesse feito algo que desagradasse a Deus, ele morreria ali dentro. Então, como ninguém podia entrar para pegar o corpo, puxavam pela corda. Então, quando Deus falou para o Noé, betume por dentro, depois por fora. A mudança, a transformação começa por dentro. Um exemplo. Eu olho para você, eu não gosto de você, eu desejo o seu mal, eu desejo que você quebre a cara, eu desejo que você sofra, mas quando eu vejo você, eu dou aquele sorriso, né? Oh, que satisfação em te ver, que alegria em te ver, você vai acreditar. Então o externo está mostrando uma alegria, uma felicidade em te encontrar, só que o interno está desejando o seu mal. Por que é que Deus fala para a mudança começar pelo interno? Porque a salvação, ela está condicionada no interno. Eu posso falar, Senhor, eu te amo, Pai, aleluias, glória a Deus, o Senhor é tudo para mim. Meu Deus, eu te adoro em espírito, em verdade, sem ti nada sou. Aí Deus pode ver eu nas madrugadas em site pornô. Ou seja, o meu interior não adora a Deus, não ama a Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de salvação, só que o meu exterior num culto está mostrando que quer. Por isso que a transformação tem que ser por dentro, porque o externo é o homem que vê, o interno é Deus que vê. E ao sondar, ele detecta se a pessoa está preparada para a salvação ou não. E aqui a palavra de Deus vem em Mateus falando que do coração, você observa aqui que procede os males, adultério, prostituição, fornicação, mortes, pensamentos ruins, falsos testemunhos, blasfêmias, ou seja, tudo que não presta, que sai do homem, vem de dentro. Um exemplo, o assaltante, ele está aqui, ele está planejando. Ele planeja, ele vê a vítima vindo, ele se esconde, está tudo planejando aqui, no interior. Continuando, precisamos nos preocupar com o estado do nosso interior diante de Deus. Em nosso interior é necessário que a palavra de Deus habite, assim como mencionado pelo salmista, como diz o Salmo 119, versículo 11, que está escrito: guardei no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso significa que devemos ter um coração que esteja alinhado com os mandamentos de Deus, que esteja cheio da sua palavra. Quando a palavra de Deus habita em nosso interior, ela nos guia, nos instrui e nos fortalece. Ao guardar a palavra de Deus em nosso coração, somos protegidos contra o pecado. Ela nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, nos dá forças para resistir à tentação e nos capacita a viver uma vida que seja agradável a Deus.
a palavra de Deus escondida dentro de nós. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra de Deus habitando em nós, quando vem o desejo de fazer algo errado, a pessoa fala: não, peraí, eu não vou fazer isso. É aquela pessoa que fez um mal para você e agora você tem a oportunidade de devolver na mesma moeda, ou pior, você tem a oportunidade de prejudicar aquela pessoa. Aí você fala: não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou devolver na mesma moeda. Por mais que você queira devolver na mesma moeda, por mais que você tenha um desejo de dar o troco, mas a palavra de Deus que habita dentro de você fala: não faça isso. Não faça isso. Você é a imagem e semelhança de Cristo. Aí você faz o quê? Você retribui o mal com o bem. Irmãos, quando Deus inverte as ordens e nos orienta a fazer coisas que aos olhos humanos até parecem injustiça, Ele só está pensando em nós mesmos. Um exemplo: alguém te faz um mal, aí Deus vem e fala: ore por esta pessoa. Até parece que Deus está sendo injusto. Até parece que Deus Ele não gosta de mim, está querendo me punir, está querendo me humilhar, está mandando eu orar pela pessoa que me prejudica. Mas quando Ele manda fazer isso, Ele não está pensando na pessoa, Ele está pensando em você, porque Ele não quer que você se contamine para perder a salvação. Ele quer que dentro de você habite realmente a presença dEle. Aí quando a pessoa reluta um pouco, aí Ele começa a nos lembrar que também nós erramos contra Ele, também nós pisamos na bola contra Ele, e que Ele foi misericordioso e estendeu a misericórdia para nós. Então essa palavra habitando em nós, nós começamos a agir de uma forma diferente. Por isso, irmãos, determinadas transformações, mudança de coração de pedra para um coração de carne, só é possível com a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não tem como. Dando sequência, vejamos algumas pessoas que tiveram seus corações transformados. Eu posso citar o exemplo de Saulo de Tarso. Saulo, que mais tarde se tornou o apóstolo Paulo, teve uma experiência transformadora ao encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco. Ele foi cegado temporariamente e em seguida foi capacitado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Você encontra esse relato bíblico em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Saulo ele estava indo em direção a perseguir a igreja. Saulo era perseguidor da igreja. Quando Estevão foi apedrejado, lançaram as vestes de Estevão, a capa, nos pés de Saulo. Ou seja, Saulo era um homem mau. Em um determinado dia, ele teve um encontro com Cristo. O coração de pedra dele foi transformado em coração de carne. Lá na frente, Paulo tornou-se o apóstolo Paulo. O próprio Cristo apareceu para ele. Só que Paulo, ele tornou-se um homem tão humilde, que ele se recusava a ter esse título de apóstolo, porque ele sabia que ele tinha perseguido a igreja de Cristo. Ele se sentia o menor dos apóstolos. Eu sou o menor dos apóstolos, ou seja, um dos maiores, um dos mais usados. Ele se sentia o menor. Mas por quê? Porque ele tinha perseguido a igreja de Cristo. Muitas pessoas sofreram, choraram por causa de Saulo. Só que o coração dele foi transformado. Vamos ver um outro exemplo, Pedro. Pedro estava pescando quando Jesus o chamou para segui-lo como discípulo. A partir desse encontro, Pedro se tornou um pescador de homens e se transformou em um líder influente na igreja primitiva. Você encontra esse relato em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Pedro estava lá pescando, Jesus chamou ele. E ali, o interessante é que Jesus transformou ele
em um pescador de homens. Transformou em um pescador de peixes para um pescador de homens. E o interessante, quando Jesus morreu, que estava sepultado e já tinha ressuscitado, a princípio Pedro tinha voltado para pescar. Tinha voltado para a antiga prática. Foi onde Jesus chegou e pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro se entristeceu, porque Jesus estava fazendo a mesma pergunta. Ou seja, Pedro já estava deixando de se concentrar em ser pescador de homens e já estava voltando a ser pescador de peixes. Quantas pessoas Deus chama com um propósito? Quantas pessoas um dia Deus transformou o coração e levou a pessoa para fazer algo para ele, e a pessoa está voltando para as práticas erradas, está voltando para aquilo que Deus tirou a pessoa. Porque quando a pessoa está fora do plano de Deus, tudo que a pessoa faz é errado, irmão. Pode ser lícito perante a lei dos homens, mas se é fora do propósito de Deus, está errado. Então Pedro foi um homem muito usado, um apóstolo que, sabe, fez a diferença. Deus trouxe revelações para ele que não trouxe para os outros. Pedro edificou igrejas. Vamos ver mais um exemplo? Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que, antes de encontrar Jesus, sofria de possessão demoníaca. Após ser liberta por Jesus, ela se tornou uma seguidora fiel e testemunha da ressurreição de Cristo. Você encontra em Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3. Essa mulher, ela tinha problemas espirituais. Após ter um encontro com Cristo, ela teve o coração dela transformado. Ela foi transformada, ela foi alcançada por Cristo. Então aquela mulher com problemas espirituais, agora era uma mulher cheia da presença de Deus. Qualquer pessoa, irmão, eu sou uma pessoa depressiva, Deus pode te encher da presença dEle. Eu sou uma pessoa que eu quero me matar, Deus pode encher você com a presença dEle. Eu sou uma pessoa que sofro muito, Deus pode mudar a sua vida por completo. Deus pode fazer tudo. Busque nele essa transformação. E sabe o que é interessante? Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena, ele apareceu para ela e mandou ela avisar. Agora, sabe o que é interessante? O testemunho de uma mulher, naquela época, no meio dos judeus, não era válido. Uma mulher falando e não falando era a mesma coisa. Por que será que Jesus apareceu para uma mulher? Será que Jesus estava preocupado em fazer com que os judeus acreditassem que ele ressuscitou? Porque quem ia transmitir esse recado era uma mulher, mas o testemunho da mulher não era válido? Ou seja, Deus nunca está preocupado, irmãos, com o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar. Deus faz o que tem que fazer, e Ele usa quem quer usar. Até aquela pessoa que aparentemente ninguém dá nada, até aquela pessoa que aparentemente todos falam, esse daí não tem jeito, Deus pega e usa uma pessoa dessa muito mais do que qualquer outra pessoa. Quem é que dá alguma coisa para um morador de rua? Quem é que dá alguma coisa para um usuário de droga? Deus pode pegar um morador de rua, Deus pode pegar um usuário de droga, Deus pode transformar a vida dessa pessoa por completo, e essa pessoa se tornar um grande pregador, pregadora do evangelho dele. Aqui nós encontramos essa mulher com problemas espirituais, agora seguindo a Deus com fidelidade. Vamos ver um outro exemplo de pessoas que foram transformadas. Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de imposto, corrupto e injusto. No entanto,
Ao encontrar-se com Jesus, ele se arrependeu e decidiu devolver o que havia roubado. Estava disposto a dar metade de seus bens aos pobres. Sua transformação foi evidente pela mudança de seu caráter e ação. Você encontra em Lucas 19, esse relato do Zaqueu, do versículo 1 ao 10. Ele estava disposto a se desprender daquilo que ele conquistou de uma forma ilícita, de uma forma errada. Talvez tem pessoas que falam, mas pastor, mas será que realmente ele conquistou de uma forma ilícita? Será que realmente foi de uma forma errada? Sim. É a mesma coisa você chegar num traficante e falar, será que realmente o que ele construiu, o patrimônio que ele construiu, será que foi de uma forma ilícita? Será que foi de uma forma errada? Se foi do tráfico, sim. Se foi de impostos injustos, sim. Se foi sobrecarregando juros em cima da população, sim. É um patrimônio errado, que não é lícito. Continuando. A promessa divina de um coração novo e um espírito novo é uma mensagem de esperança e renovação que está disponível a todas as pessoas que buscam por essa transformação em suas vidas. É uma bênção celestial que Deus oferece a todos que desejam mudar de vida. Ao prometer um coração novo, Deus está se referindo a uma mudança profunda na natureza e nas atitudes do indivíduo. É a transformação de um coração egoísta e voltado para o seu próprio interesse em um coração compassivo, generoso e cheio de amor por Deus e pelo próximo. Além disso, Deus também promete um espírito novo, que é uma transformação interior completa. É a renovação de nossos pensamentos, emoções e motivações. Um espírito novo nos capacita a ver o mundo de uma maneira diferente e buscar a vontade de Deus e a viver uma vida de obediência e santidade. Tal mudança só será possível na vida do homem com a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, essa mudança é possível para todos que buscam. Então eu peço, busque mudança, cresça na fé, amadureça na fé, se destaque na fé, faça a diferença, faça a sua história, deixe um legado de ensinamento, tenha filhos espirituais, porque a nossa vida aqui, ela é passageira. Precisamos buscar a Deus da forma certa. Próximo domingo, daremos continuação em o nome de Jesus. Feche os olhos, por favor, coloca a mão no coração, vamos falar com Deus. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoar todas essas pessoas aqui presentes. Que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça e do teu poder, da tua virtude. Espírito Santo, abençoe o teu povo, santifica o teu povo, transforma cada coração. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.